Olá, pessoal. Meu nome é Edneia Mendes. Eu sou mestranda no programa de pós-graduação de Fisiologia e Farmacologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Meu orientador é o professor Tiago Verano Braga e meu co-orientador é o professor Robson Santos, e eu desenvolvo meu projeto de mestrado no Laboratório de Hipertensão. Nessa aula, a gente vai ver um pouco sobre aterosclerose, como que essa doença se desenvolve e quais as complicações em decorrência dela. É interessante a gente observar a importância global das doenças cardiovasculares. De acordo com a OMS, aproximadamente 18 milhões de pessoas morrem no mundo a cada ano em decorrência de doenças cardiovasculares. Isso é equivalente a 31% de todas as mortes no mundo por ano. Quando a gente observa as 10 principais causas de mortes no mundo, as duas primeiras causas são doenças cardiovasculares. Então, a primeira causa é a isquemia cardíaca e a segunda é o acidente vascular encefálico. Juntas, essas duas doenças cardiovasculares, elas são responsáveis por 85% de mortes no mundo a cada ano. As doenças cardiovasculares, elas são desenvolvidas a partir de vários fatores de risco. Dentre eles, a gente tem a hipertensão arterial, alimentação inadequada, diabetes, níveis altos de colesterol, sobrepeso e obesidade, herança genética, doenças renais prévias, o uso de tabaco, poluição, o sedentarismo e o uso excessivo de bebidas alcoólicas. Para a gente entender como que acontece a aterosclerose, a gente vai começar observando como que é uma artéria normal e comparar com a artéria aterosclerótica. Aqui à esquerda, a gente consegue ver como que é uma artéria normal. Então, a artéria normal, ela vai ter 3 camadas ou 3 túnicas, e aqui a mais interna, né, em contato com o fluxo sanguíneo, vai ser a túnica íntima. A túnica íntima é formada por uma camada de endotélio, e abaixo dessa camada, subjacente a essa camada, a presença de matriz extracelular. A túnica média, ela vai ser formada por células de músculo liso, e a túnica adventícia é essa mais externa. Numa artéria aterosclerótica, a túnica íntima, ela está invadida aqui por placas, uma placa formada de lipídios. Então, essa placa, ela vai se desenvolvendo com o decorrer do tempo, e ela vai se projetando para a luz da artéria, então diminuindo o lumen dessa artéria, diminuindo então o fluxo sanguíneo nessa região. Com o tempo, pode haver obstrução dessa região aqui da artéria, levando a uma isquemia na área subjacente a essa artéria, essa região da artéria que está obstruída, gerando vários problemas, inclusive podendo levar o indivíduo a óbito. A gente vai ver um pouco mais detalhadamente como que acontece lá nas camadas, nas túnicas da artéria, como que vai acontecendo desde o início e a progressão dessa aterosclerose, ou do ateroma, né, nessa região. Então, a gente tem aqui nessa região, aqui seria o lúmen da artéria, e a gente tem lá no sangue partículas de LDL. Essas partículas, elas vão entrar na túnica íntima, passando aqui pela camada de endotélio, e uma vez na túnica íntima, que nessa região é de matriz extracelular, essas partículas de LDL, elas vão sofrer oxidação ou outras transformações.
Esse processo, tanto de oxidação quanto outras transformações, vai começar um processo inflamatório nessa região. Com esse início de processo inflamatório, as células do endotélio, elas vão expressar moléculas de adesão que vão possibilitar a monócitos que estão aqui no sangue entrar na túnica íntima. Com a entrada desses monócitos, eles se transformam em macrófagos, e esses macrófagos vão começar a fagocitar as partículas de LDL transformadas, e eles vão então se transformar em células esponjosas. Durante esse processo inicial, também, em consequência desse início de processo inflamatório, ocorre a entrada de células T, que estavam no sangue, elas começam a conseguir entrar na túnica íntima. E no próximo slide a gente vai ver mais detalhadamente a consequência dessa entrada das células T. Durante também esse processo inicial, começa a haver um desprendimento de células do músculo liso da túnica média, indo em direção à túnica íntima, invadindo a túnica íntima. Também a gente vai ver o que vai acontecer com a progressão da aterosclerose em relação a essas células do músculo liso. Então, aqui nesse slide, a gente está vendo, então, essa progressão da doença, né, o que vai acontecendo. São vários processos que estão acontecendo aqui durante a progressão, e a gente vai ver um pouco de cada um para a gente entender melhor como que vai ser isso. Então, as células do músculo liso que invadiram a túnica média, elas começam a se dividir, né? Tem uma divisão celular aí, e elas vão ser responsáveis pela deposição de colágeno acima do núcleo necrótico que vai se formando com a morte de células nessa região da túnica íntima. Então, aqui é a deposição de células mortas, né, por necrose na túnica íntima, e acima, então, dessa região vai ter esse depósito de colágeno sintetizado pelas células de músculo liso. Mas acontece também o comprometimento dessa síntese de colágeno pelas células de músculo liso através de interferon gama, que é liberado pelas células T que entraram na túnica íntima lá no início do processo inflamatório. Então, tendo o comprometimento dessa síntese de colágeno, essa região aqui, que está sendo formada uma cápsula fibrosa, né, separando aqui esse núcleo necrótico do lúmen, vai ter, então, esse comprometimento com a ação do interferon gama. E essas células do músculo liso, elas também começam a sofrer morte celular. E essa morte celular, então, que nesse caso geralmente vai acontecer com o processo necrótico, vai fazer com que aumente esse núcleo necrótico que a gente consegue ver aqui no centro. Então, ao mesmo tempo em que está acontecendo a ação das células do músculo liso, também ocorre a ação de macrófagos, que também vão passar por divisão celular, vão liberar metaloproteinases na região, e essas metaloproteinases, elas são responsáveis pela degradação do colágeno que está sendo depositado pelas células do músculo liso. É outra ocorrência que vai fazer com que haja um enfraquecimento dessa capa fibrótica que está sendo produzida aqui. Ocorre também um comprometimento da eferocitose. Então, no caso em que as células entram em apoptose, tanto as células do músculo liso quanto os macrófagos, eles entram em processo de apoptose, e com esse comprometimento que existe no ateroma da eferocitose, essas células passam pelo processo necrótico e sendo depositadas, então, aqui já tem em processo de necrose, e posteriormente elas estarão já mortas, né? E haverá, então, aqui liberação de mais
substâncias que vão continuar o processo inflamatório. É interessante que no ateroma acontece também metaplasia. Então, células do músculo liso se transformam em células semelhantes a macrófagos e macrófagos se transformam em células semelhantes à do músculo liso. Aqui a gente vai ver como que acontece esse comprometimento da eferocitose. Então, aqui a gente tem a artéria com a placa aterosclerótica, que com o núcleo necrótico. E nesse caso aqui, né, explicando essa formação do núcleo necrótico, a gente tem aqui uma célula entrando em apoptose e o normal seria essa célula sinalizar para células fagocíticas e essas células fagocíticas, através desse processo de eferocitose, elas fagocitariam a célula em apoptose, evitando então que essas células entrassem em processo de necrose e espalhassem debris na região em que elas estavam em processo de apoptose. O que acontece no ateroma vai ser em decorrência de mediadores da inflamação, a NF-kappa-beta, que vão fazer com que as células que estão em processo de apoptose, elas apresentem CD47 na sua membrana, e o CD47 ele vai sinalizar para esse receptor SIRP-alfa na célula fagocítica, e através dessa sinalização vai acontecer a inibição do engolfamento dessas células em apoptose pela célula fagocítica. Então, a célula em processo de apoptose, ela vai, então, passar por um processo de necrose secundária, e nesse processo, então, vai liberar debris, né, e moléculas inflamatórias que vão continuar essa inflamação na região. E com a continuação dessa inflamação, pode ocorrer a ruptura ou erosão, que a gente está vendo aqui na artéria, e quando há essa ruptura ou erosão, substâncias pró-coagulantes, elas vão entrar em contato com o sangue, produzindo trombos, e esses trombos vão chegar no momento em que vão ocluir a artéria e prejudicando, então, que o sangue chegue em regiões subjacentes. Então, nesse caso, promovendo a isquemia de regiões, em qualquer parte do organismo. E aí, através dessas consequências, a gente tem várias manifestações clínicas da aterosclerose. Então, esse processo de aterosclerose e o processo de isquemia, ele pode ocorrer em artérias carótidas, em artérias cerebrais, na artéria torácica, aorta torácica, em artérias renais, em artérias mesentéricas, na superior ou na inferior, aqui, em artérias periféricas, na aorta abdominal e em artérias coronárias. Então, causando várias doenças em consequência do que a gente viu até agora. Como eu trabalho com o infarto agudo do miocárdio, eu vou falar um pouco mais sobre a oclusão de artéria coronária em decorrência da aterosclerose. E nesse caso, a oclusão, né, dessa artéria coronária, ela pode levar a angina, que é a dor no peito, e infarto agudo do miocárdio. Aqui a gente vai ver uma pequena animação em que a gente pode verificar como que acontece essa isquemia em consequência da obstrução de uma artéria coronária. Então, a gente vê aqui o coração, aqui as artérias coronárias. Então, a gente vai ver o coração aqui em funcionamento, né? Contração e relaxamento. E aqui, então, a artéria coronária, a gente consegue ver lá dentro, fluxo sanguíneo passando normalmente. E, de uma forma simplificada, a gente vai ver o desenvolvimento da aterosclerose e aqui a consequente formação de trombo, com a isquemia acontecendo, então,
na área subjacente a essa oclusão, e aqui, então, essa região do coração afetada, ela vai sofrer com o processo de isquemia, levando a necrose, porque não chegou o sangue, não chegou oxigênio, não chegou nutriente nessa região. E essa área, né, ela pode ser uma área pequena, dependendo da região onde teve a obstrução, mas ela pode ser também mais ampla e comprometer de forma que o coração não consegue mais bombear, não consegue mais desenvolver a sua função de bombear o sangue para todo o organismo, e o paciente pode, inclusive, ir a óbito com o infarto agudo do miocárdio acontecendo aqui. Então, recapitulando, existem mortes por doenças cardiovasculares com uma alta prevalência no mundo. Existem diversos fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. A aterosclerose é caracterizada por alterações nas artérias ao longo do tempo e pode comprometer o fluxo sanguíneo em qualquer região do nosso corpo. E o infarto agudo do miocárdio pode ser uma das consequências da progressão aterosclerótica. Aqui eu deixo o meu contato, para caso de dúvidas ou algum comentário que vocês queiram fazer. Deixo aqui a bibliografia que eu consultei para preparar essa aula e os créditos pela animação que a gente viu. Eu agradeço, muito obrigada. Espero que, tendo dúvidas ou comentários, vocês entrem em contato com a gente e que vocês aproveitem bastante o curso de verão da Fisiologia e Farmacologia. Bom curso e até a próxima.